Olá pessoal, no último vídeo nós falamos sobre a composição do caixa da União, que tem mais de R$ 1 trilhão em caixa, e a gente se deparou com uma informação de que mais de 90% desses recursos já estão previamente vinculados e começamos aí a fazer uma reflexão sobre essa questão de recursos vinculados. Você que não assistiu o vídeo, vou deixar aqui em cima um link para você poder acessá-lo e assisti-lo. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as consequências dessas vinculações, tanto no engessamento dos orçamentos públicos, quanto também sobre o agravamento que essas vinculações estão trazendo em momentos como estamos vivendo hoje de crise fiscal. Mas antes de soltar o vídeo, queria pedir para você que está curtindo, para você que está gostando dos vídeos, que você se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os vídeos para que mais pessoas tenham informação, para que mais pessoas sejam alcançadas pelos vídeos, ok? Então, vamos para o vídeo. Recursos vinculados e receitas vinculadas. Primeiro vamos falar um pouco sobre os recursos vinculados. Aqueles recursos que o Estado recebe da União, que os municípios recebem dos Estados e da União para compor seus orçamentos, além daquele recurso que ele mesmo arrecada, e já chegam vinculados, já chegam já com as suas finalidades já previamente carimbadas. Para poder exemplificar um pouco disso, nós vamos mostrar alguns números aqui do Estado de Mato Grosso, sobre os recursos que ele recebeu em 2019 da União, que não diferencia muito de nenhum outro estado, e você que está assistindo de outros estados, você pode verificar aí nos balanços do seu estado, você vai chegar à mesma informação, essa a título exemplificativo. Então vamos aqui para o vídeo. E aqui a gente começa a perceber algumas informações sobre recursos, e aqui a gente vê, por exemplo, transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, ou seja, vem do Fundo Nacional para o Fundo Estadual de Saúde. E aí esse valor de 311 milhões que o Estado de Mato Grosso recebeu já veio da União para o Estado já com sua destinação já previamente definida. Aí você pode dizer assim, não, mas recebeu 311 milhões e ele vai gastar isso com saúde. E aí a gente começa a ver o detalhamento aqui. Transferência de recursos SUS, atenção básica. Transferência de recursos SUS, atenção média e alta complexidade, 286 milhões. Transferência de recursos SUS, vigilância de saúde, 13 milhões. Transferência de recursos SUS, assistência farmacêutica, 11 milhões. Transferência de recursos SUS, gestão do SUS, 125 mil reais. Então, todo o recurso não chega simplesmente para se utilizar com saúde. O recurso já chega carimbado já em que áreas da saúde vai se utilizar, em que áreas da saúde que o Estado pode utilizar o recurso que chega da União. E a gente começa a perceber aqui como planejar o orçamento do Estado com certa discricionalidade para atender a real demanda do Estado, se o dinheiro já chega todo já previamente definido. E aí a gente vai para outras situações, por exemplo, do FNDE, Recurso da Educação, 144 milhões. Aqui a gente tem transferências também, outros fundo a fundo, e a gente vai ter sistema penitenciário do FUNPEN aqui de 729 mil. Temos aqui também do assistência social, 1.138.000. Transferência de recursos do Fundeb, 1.725 milhões. Então todos eles já previamente marcados, todos eles já previamente definidos com o que se deverá ser utilizado cada um desses recursos que vão chegar. E aí a gente começa a perceber que a dificuldade de planejamento ela passa por esses recursos que vão chegando já com a sua definição, eles já são vinculados. E aí você pode pensar, ok, esses recursos que chegam, eles nem são maioria daquilo que um estado, igual o estado de Mato Grosso, tem à disposição. Ele tem a sua arrecadação própria, ele tem aquilo que ele consegue arrecadar e não depende apenas daquilo que a União encaminha para que ele possa colocar em prática suas políticas públicas, seus planejamentos. Então a gente começa a falar da vinculação da receita. A gente começa então a fazer a reflexão. Os recursos vinculados, aqueles que já chegam com vinculação específica, e nós temos a vinculação das receitas, ou seja, quando se arrecada algumas receitas,
a Constituição ou alguma lei já define previamente parte dessa receita com o que será gasto. E aí não é, nesse caso, ainda o pior das situações, porque tem situações que não apenas define com o que será gasto, mas também gera obrigação de se gastar. Ao arrecadar, obriga-se que parte daquele recurso deva ser gasto com alguma coisa. E aí, a título de exemplo, temos 25% com educação e 15% no caso do município e 12% no caso do estado com saúde. Então, tudo que é arrecadado, né, dentro do contexto, que não vale a pena detalhar aqui, alguns tipos de receita, eles são gasto obrigatório nesse percentual com saúde e com educação. E aí, mais uma vez, a gente reforça a ideia de que o planejamento ele vai perdendo espaço do que deve e o que pode ser feito dentro do estado, dentro do município, até mesmo na União. Então, estima-se que apenas 10% ou menos de 10% do orçamento ele é discricionário. E não no sentido discricionário da raiz mesmo da palavra, com relação ao que o gestor pode ou não pode fazer. Eu digo discricionário no momento de planejar, ele pode definir o que fazer com o recurso. Porque 90% ou mais de 90% já vem previamente definido o que fazer. Ele tem pouco espaço para planejar. E em momentos de crise fiscal, como as que temos vivido hoje, por conta da pandemia, por conta de queda de arrecadação, a gente começa a perceber que essas vinculações de receita, além de engessar o planejamento, elas também trazem um agravamento da crise fiscal. Por quê? Porque essa obrigação de gastar gera um problema ainda maior, porque não basta arrecadar mais, porque ao arrecadar ele tem a obrigação de gastar. E eu trouxe um exemplo matemático com o ICMS, que é a principal arrecadação dos estados, para mostrar o quanto isso é complicado na prática. E eu vou mostrar para vocês agora aqui no vídeo. Observa que esse aqui representaria a arrecadação do ICMS, 100% ICMS. Então, 25% do ICMS arrecadado, o Estado deve mandar aos municípios, porque pertence aos municípios esse percentual. Aí já temos uma parte aí da pizza já levada pelos municípios. Depois disso temos aí o Fundeb, né? 20% é destinado ao Fundeb, mas como é 20% do restante, né, dos 75%, na verdade temos aí uma fatia de 15% do total do ICMS que vai para o Fundeb e deve ser destinado a gastos com educação básica. Depois temos 25% com educação. E aí eu só queria chamar a atenção de que esses 15, 25% Fundeb e educação, eles podem ter alguma variação, porque a diferença do Fundeb de contribuição pelo valor recebido, ele pode ser considerado como aplicado na educação. No caso do estado do Mato Grosso, ele fica em torno de 4, 5%. Eu estou fazendo em valores globais para a gente poder ter uma noção do que é essa vinculação. Então, 25% aqui vai para educação. Então, mais um pedaço dessa pizza é levado embora. Aqui no caso de Mato Grosso, 2,5% da receita corrente líquida, e como a gente está falando de ICMS, ele compõe a receita corrente líquida, 2,5% vai para a Unemat, para a Universidade Estadual. Então, mais uma pequena fatia que vai embora. E por fim, temos a saúde, com a obrigação de gastar 12% dos recursos do ICMS e também de outros recursos. Então, no final, o que sobra de ICMS arrecadado são 20,5% do total de ICMS arrecadado. Então, na verdade, de tudo que ele arrecada, ele tem obrigação de gastar quase 80% dos valores que ele conseguiu arrecadar de ICMS. E aí a gente tem uma situação que eu vou mostrar dentro de uma previsão de déficit do Mato Grosso, do quanto que a crise fiscal se agrava nos contextos de vinculação de receita. ICMS, a gente acabou de ver de 79,5% é gasto obrigatório. Então, a cada R$1 milhão arrecadado, o Estado é obrigado a gastar R$795 mil. Então, considerando que Mato Grosso tem uma previsão na sua lei orçamentária de 2020 de um déficit de 850 milhões, ou seja,
a previsão já no orçamento é que vai se gastar 850 milhões de reais a mais do que vai se arrecadar. Esse é o contexto da Lei Orçamentária 2020 de Mato Grosso e é o contexto de várias leis orçamentárias pelo Brasil e principalmente Rio de Janeiro, que foi, acredito eu, o primeiro estado a estabelecer essa lei deficitária, lei orçamentária deficitária. Então, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que existe já um problema no nascimento do orçamento. Se há pouco espaço, não há sequer recurso para cobrir aquilo que se planeja. Então, qual que seria aí a solução? São duas, né? Gastar 850 milhões a menos ou arrecadar 850 milhões a mais. Gastar a menos, se a gente tem um orçamento deficitário, a gente leva em conta que provavelmente são despesas obrigatórias, são despesas que com o decorrer do tempo vem se avolumando e dificilmente consegue se reduzir. Então a gente está numa situação que então deveria se arrecadar 850 milhões a mais. E aí pensando na nossa casa, se a gente tem uma situação deficitária, ou seja, se no nosso orçamento está faltando 850 reais no mês para a gente cobrir todas as nossas despesas, a gente faz o quê? A gente corre atrás, a gente faz um bico, a gente vai vender Avon, vai vender Natura, vai vender bombom, vai fazer alguma coisa e vai conseguir 850 reais a mais e vai preencher este rombo que existia. No caso do Estado, não é assim que funciona. Olha como funciona no Estado. No caso do ICMS, lembra? A cada 1 milhão arrecadado, o Estado é obrigado a gastar 795 mil. Então, a cada 850 milhões arrecadados, que seria a solução, arrecadar isso aqui a mais, na verdade o Estado tem 174 milhões para cobrir o déficit. Então, se a gente quer cobrir um déficit de 850 milhões, a gente precisa arrecadar de ICMS 4,15 bilhões de ICMS. A gente precisa arrecadar muito mais do que o déficit, porque quando a gente fala assim, olha, conseguimos arrecadar 1 bilhão a mais, o déficit era de 850 milhões, e às vezes a ideia imediata é, ótimo, conseguiu cobrir o déficit e ainda foi além, ainda sobraram aí 150 milhões, mas a realidade, por causa das vinculações das receitas, é que, na verdade, isso não aconteceu, porque cada real arrecadado com ICMS, com IPVA, com ITCD, cada real arrecadado, ele tem as suas fatias já previamente determinadas e ele é obrigado a gastar com saúde, com educação, com destinação ao Fundeb, com encaminhamento aos municípios do valor que lhe compete. Então, na verdade, se a gente quer cobrir um rombo de 850 milhões, é necessário arrecadar-se mais do que 4 bilhões. Então, eu acredito que a gente consegue enxergar que as vinculações de receita, as vinculações com obrigação de gastar, elas precisam ser revistas. Elas precisam ser revistas e começa-se, então, a se encaminhar ao planejamento orçamentário uma responsabilidade que eles deveriam ter de definição de orçamento municipal, estadual, dentro do seu contexto de necessidade. Porque quando a gente tem uma prévia definição em leis federais daquilo que deve ser feito, de quanto deve se gastar, a gente começa a levar em conta que todos os municípios e todos os estados têm suas demandas e suas necessidades iguais. Todos os municípios têm a mesma necessidade de investimento em educação, por exemplo. Será que isso é verdade? Será que alguns municípios já não poderiam estar gastando menos com educação e investindo em outras coisas que lhes são mais necessárias, que aquela população regional precisa mais? Será que essas vinculações não estão atrapalhando esse planejamento? E quando a gente olha para a crise fiscal que a gente está vivendo, essa obrigação de se gastar, será que já não está também extrapolando e prejudicando ainda mais os cofres públicos que já não têm recursos? E ao conseguir o recurso, eles se obrigam a gastar ainda mais? O que você acha? Deixe aí seus comentários no vídeo para que a gente possa debater esse assunto. E até mais, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe.